Olá, meus amores, tudo bom? Eu vim aqui porque eu tava pensando, a gente que passa por períodos difíceis, está num momento que não tá muito bom, e às vezes a gente conversa com alguém, é muito comum as pessoas falarem assim, você tem que pensar positivo, você tá pensando muito negativo, né? Tem que pensar mais positivo. E aí eu fiquei pensando que podem existir pessoas que não conseguem entender o que seria pensar positivo, porque aquilo que ela está vendo, para ela, é a realidade. Existem pessoas que não conseguem, por exemplo, ter outros olhares para aquela mesma situação. De cara, ela olha, vê um problema, e aquilo é um problema. Então, quando alguém fala, pensa positivo, você não tem o que fazer. Você não sabe fazer isso. Você sabe olhar a situação daquele jeito. Mas se você pensar, às vezes uma mesma situação, ela pode ser vista de várias formas. Um exemplo muito bom para se fazer é você sentar no sofá da sua sala, se ele for no meio da sala. Se ele for um sofá encostado na parede, aí já é mais difícil, tá? Mas, ou então você pega uma cadeira, coloca no meio de um cômodo, senta nessa cadeira, faz o seguinte exercício. Você vai olhar tudo que você consegue ver sem virar a sua cabeça. Tudo que você pode virar os olhos, a cabeça não. Então você vai olhar, aí vai falar, olha, eu tô vendo uma janela, eu tô vendo um guarda-roupa, eu vou fazer com vocês, tá? Então eu tô assim, no caso eu vou ficar de frente assim, eu tô sentada numa cadeira, no sofá. No meu caso aqui, o que eu estou vendo? Sem mexer a minha cabeça. Os meus olhos veem uma mesa de computador, tem uma planta aqui na ponta, eu vejo minha poltrona, eu vejo minha janela, a tela, a cortina, né? Sem mexer a cabeça eu sei que tem alguns livros ali, mas eu não consigo ver. Tá, aqui tem o guarda-roupa, aqui tem minha plantinha, aqui tem minha porta, aqui tem meu cabide com bolsa ou uma roupinha, ou roupão quando eu não tô usando. E aqui eu sei que tem um ventilador, eu consigo ter essa visão periférica, né? Ali não é muito boa, mas eu sei que tem um ventilador. Pronto, essa é a minha visão. Só que se eu mudar de posição, por exemplo, eu olhando para a tela agora, é como se eu estivesse vendo o que está atrás de mim. Eu não vi esses bichinhos que estão aqui, eu não vi essas pelúcias, eu não vi essa prateleira, eu não vi essa almofada, eu não vi esse travesseiro, eu não vi ali, ó, o meu difusor, a garrafa que tem um pisca-pisca dentro que eu fiz, porque eu vi na internet, eu fiz. Aqui atrás tem minha mesinha de cabeceira que tem minha água, que não pode faltar, o suporte para celular, né, que é uma mãozinha, ele foi do tablet do meu filho. Tem várias coisas que eu não tô vendo, porque eu tô assim. Então, quando a gente tá muito focado em olhar só aquilo ali, quando a gente vê uma situação ruim, a gente não consegue ver nada positivo. Então, quando alguém vem e fala, sabe, você não falou nada, entrou por um ouvido e sai pelo outro, porque a pessoa não consegue ver. Então, fazer esse exercício mostra para você que aquela situação que você tá vendo, pode ser que você esteja vendo assim. Se você levantar de onde você tá e virar, circular pelo ambiente, você vai perceber que tem milhares de outras coisas que você não conseguiu ver. Dani, o que isso tem a ver com o problema? Exatamente. Quando você vê um problema, tente não olhar para ele só com uma visão. Você bateu o olho e viu um problema. Você queria vaga na escola para o seu filho, né? Tem gente que já está começando a correr atrás de colégio para o ano que vem e não tem vaga, você não conseguiu a vaga. Então você olha de cara, é um problema. Mas com esse exercício que eu te ensinei, você vai lembrar e vai falar assim, olha, não, peraí, eu tô olhando só com uma visão. Você acabou. Stuart, você está sentado em cima. Gente, gato é uma coisa maravilhosa.
Porque assim, ele não tá nem aí se ele tá na tua perna, se ele tá na sua cabeça, entendeu? Ele quer deitar, ele vem, ele deita. Tá, me reposicionei. Vamos lá. Sigamos. Então, como você vai fazer? Agora tá. Agora. Ah, Stuart. Stuart sempre aparecendo no vídeo indiretamente, né, Stuart? Agora eu vou levar um tempão pra arrumar. Então, aí você vai lembrar o seguinte: não, eu não vou pensar nisso dessa forma, né? Eu não consegui a vaga nessa escola que eu queria. Tá, mas assim, eu queria muito essa escola, mas não existe só essa escola. E a gente sabe que às vezes a escola é muito boa, mas de fato depende do professor. A escola pode ser maravilhosa, mas se o professor não tiver aquele feeling, aquele jogo de cintura com a turma, não vai fluir. Então você de cara, você olha o problema que é não ter conseguido a vaga. Mas se você mudar o seu olhar, tentar rodear o problema, você vai perceber o seguinte: existem outras escolas. Ah, mas me disseram que essa escola era muito boa. Sim, mas de repente você não encontrou uma pessoa que te dissesse, agora que eu tô vendo que eu tô toda descabelada, que te dissesse que outra escola é boa. De repente, se você tivesse ido, eu tava no mercado quando me disseram isso, que a escola era muito boa. Beleza, você poderia ter ido em outro lugar e outra pessoa ter dito que tem outra escola. Existem outras escolas. E às vezes, o que você pensa que é melhor pro teu filho, Deus está sempre no controle de tudo, na minha visão. E aí, o teu filho vai para uma outra escola que de repente é mais perto da sua casa. A escola não é tão grande, ela consegue te dar um suporte maior pro aluno. Às vezes você vai ser muito melhor atendida nessa escola, tem mais abertura para os pais. E às vezes o professor que vai dar aula pro teu filho, ele é tão maravilhoso que seu filho se apaixona pelas aulas e não vai ter problema nenhum em voltar a estudar. Em recomeçar, né? Em outra escola, uma adaptação. Isso é encontrar outras soluções para o problema. Existem várias formas de você enxergar aquilo. Tem uma frase muito clichê que diz: se você coloca o copo com água até a metade, você tem duas formas de ver isso. Uma pessoa vai olhar e vai dizer: ele tá meio cheio. Outra pessoa vai olhar e vai falar assim: ele está meio vazio. Quem está certo? Os dois estão certos. Se de fato o copo for certinho e estiver pela metade, você tem metade dele com água e metade sem água. Então os dois estão certos. Mas quando você fala que ele está meio vazio, a sensação é de perda. Você perdeu metade daquela água, você perdeu metade daquele líquido que estava ali dentro, um suco, um refrigerante. Você perdeu, está metade vazio. Então você fica com aquela sensação de perda, poxa, eu perdi. É uma visão que talvez deixe você carregada negativamente. A pessoa que olha ele meio cheio, pode parecer bobeiro o que eu tô falando para você, mas a pessoa que pensa meio cheio, ele pensa: caramba, eu ainda tenho metade de um copo desse líquido. Que bom, né? Eu não tenho a outra metade, mas eu ainda tenho essa metade. Então eu posso desfrutar dessa metade de líquido. É o mesmo copo, é a mesma situação, visto por duas pessoas diferentes. Então, a reflexão maior, meu tempo já está acabando do vídeo, é: não olhe para o problema com uma visão só. Não esqueça. Faça o exercício que eu falei para você. Se o seu sofá for no meio da sala, sente, não vire o rosto. Depois você muda de posição, fica em pé e vê atrás a quantidade de coisas que você deixou de ver porque você estava com uma única visão. Pensar positivo não é positividade tóxica e achar que tudo é perfeito. Não. É tentar olhar para aquilo ali não como uma perda, mas como um ganho. Poderia ser pior. E isso vai te trazer o conforto que você precisa e clareza para resolver o problema.